E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então lhe se abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Livro de Lucas, capítulo 24, verso 30. Bom, queridos, eu quero compartilhar aqui uma breve reflexão, amém, nesse dia. E por muitos anos, a Igreja de Cristo passou por transições. Muitas dessas transições, muitas igrejas progrediram e outras regrediram. Amém? E o que eu quero trazer para nós é exatamente focado nisso nesse dia. Algo que o Espírito Santo compartilhou comigo nessa manhã, lendo esse texto dos discípulos no caminho de Emaús. Amém? E isso, queridos, eu vejo isso muito ligado com a fase que a igreja tem passado. Né? É como nós falamos na Escola Profética Raízes, nós não podemos generalizar, né? Não podemos falar isso de uma forma total de todas as igrejas, mas quando nós tratamos na fase 3 da Escola Profética Raízes, nós estamos tratando de igrejas caídas, de lideranças caídas. Amém? E, queridos, o que nós precisamos entender nesse tempo é que nunca se ouviu e nunca se leu tantas coisas, nunca presenciamos tantas coisas, né, como nós temos presenciado nos tempos de hoje, né, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, né, nunca vimos tantas coisas acontecerem, tantos escândalos, tantas situações complicadas, né, naquilo que diz respeito à Igreja de Cristo. Sabe, queridos, e aqui eu quero trazer 2 pontos para nós, através disso, nessa manhã, amém? O primeiro ponto, nós vemos aqui, quando nós lemos essa passagem da palavra de Deus, nós vemos ali que no caminho, quando Jesus ia falando com aqueles discípulos, nós vemos ali que naquele momento os discípulos não conseguiram reconhecer a Jesus, né? Mesmo ele ali depois de ressuscitado. Só que nos próximos versos, queridos, nós vamos ver que onde eles conseguem realmente identificar que era Jesus foi quando eles sentaram na mesa da presença com Jesus e ali Jesus partiu o pão. Então, ali naquele momento, na mesa da presença com o Senhor, foi no momento que os olhos desses discípulos foram abertos, amém? E você pode estar se perguntando: Dani, mas o que isso tem a ver com a Igreja de Cristo? Queridos, isso tem a ver que quando a Igreja de Cristo, que somos nós, amém? Nós reunidos, né, ali como corpo de Cristo, quando ao longo dos anos, né, nós nos tornamos crentes acomodados, onde nós nos afundamos numa religiosidade tão grande ao ponto de nos conformarmos apenas em um dia da semana na igreja, ou não sei, talvez você como ativista religioso está todos os dias na igreja, está em todos os eventos que a igreja faz, mas o que eu quero trazer para nós é que quando nós como cristãos caímos nessa zona de conforto, de depender somente do conhecimento de uma outra pessoa, quando nós caímos nessas atividades, né, de nos enchermos de tantas coisas dentro da igreja, achando que nós estamos fazendo isso a 100% para Deus, né, e nós deixamos de sentar na mesa da presença com Jesus, nós temos os nossos olhos totalmente fechados e através disso, automaticamente, nós não conseguimos ter o discernimento no espírito para poder identificar o que é santo e o que é profano, o que é verdadeiro e o que não é. Amém? Então, queridos, nós vemos aqui um belo exemplo de que quando nós sentamos na mesa da presença e nós temos ali a presença de Jesus nessa mesa, aquilo que diz respeito à intimidade, porque ali eles estavam dentro de um lugar, sentados na mesa da presença, quando Jesus parte o pão, ali eles estavam na intimidade, né? Ali nós vemos que os olhos deles são abertos. Então eu quero dizer para você algo, sabe quando que você vai voltar a realmente ter discernimento, né, sabedoria sobre tudo aquilo que a igreja tem passado nesse tempo? Quando você como filha, aprender a sentar novamente na mesa da presença do Senhor, sabe? E gastar, né, passar tempo com Ele,
É somente sentado na mesa da presença que os nossos olhos são abertos. Amém? A igreja, ela é algo de extrema importância porque ela é o corpo de Cristo, mas ela não terceiriza o teu relacionamento com Jesus. O teu pastor, o teu líder, não terceiriza o teu relacionamento com Jesus. Aquilo que você precisa buscar em primeiro lugar direto da fonte, e a fonte de águas vivas é o Cristo vivo. É quando você abre as escrituras, é quando você passa tempo com Jesus no teu secreto, sabe? É nesse lugar, queridos, que são forjadas, sabe? As pessoas que dentro desse tempo vão se levantar para poder identificar aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é, sabe? Muitas vezes nós chegamos numa altura da nossa vida que nós olhamos e nós pensamos assim, como que as coisas foram chegar nesse ponto, né? Senhor, em que momento que eu me perdi no meio de tudo isso, sabe? E o momento que você se perde é quando você deposita totalmente o teu relacionamento com Deus em pessoas e não no próprio Deus, sabe, queridos? Quando você perde o lugar da intimidade com Jesus e você confia isso a terceiros, é onde muitas vezes a falta de discernimento vem sobre a tua vida e você é facilmente enganado. Amém? E o que eu quero trazer para nós aqui nesse dia, queridos, é que a igreja de Cristo, ela continua sendo pura e ela continua sendo santa. A igreja que é estabelecida pelo Senhor em verdade, ela continua sendo algo que foi um projeto de Deus para nós. Amém? A minha oração sobre a tua vida é independente das decepções ou das feridas que você já passou ou ainda esteja passando, mas é que você não venha desistir da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo, ela retornará à verdadeira essência quando essas pessoas que são verdadeiras, que são os adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, que não terceirizam o seu relacionamento, que não deposita a sua intimidade somente na mão de pessoas, mas que tem uma vida íntima de busca profunda no Senhor. Quando essas pessoas se levantam, são essas pessoas que estabelecem novamente a verdadeira igreja de Cristo sobre essa terra. Você entende? E isso não está ligado a títulos, queridos, porque hoje é muito facilmente alguém se tornar um pastor, né? Se tornar um líder, se tornar seja qualquer coisa que um título dê um nome, né? Só que, queridos, nós não nos tornamos isso. Nós nascemos com a vocação e com o chamado dentro de nós. É muito fácil identificar, né, quem se engana que pode se tornar como aquele que nasceu com a vocação dentro dele. Porque isso é vivo dentro de nós. Amém, queridos? Então, o que eu quero deixar para nós é essa reflexão, é que independente daquilo que você tem visto ou ouvido, aquilo que você tem vivido, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, que você possa ir para os pés do Senhor, buscar as verdades do céu aos pés do Senhor, sabe? Não permita que a tua família venha perecer, né, por conta muitas vezes da tua omissão, por conta da tua falta de posicionamento. Mas eu oro sobre a tua vida que você possa se levantar como Josué nesse tempo, sabe? Quando Jesus fala para ele, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, né? E ali o Senhor estaria com ele por onde ele andasse. Então, queridos, chegou um tempo sobre as nossas vidas que nós precisamos nos levantar com força e coragem. Nós não podemos mais nos preocupar com o que as pessoas vão pensar ao nosso respeito, com aquilo que vão ouvir, com aquilo que vão achar. Mas a palavra de Deus fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Quando você teme mais a Deus do que os homens, sabe? O nosso problema hoje é que tem pessoas que temem mais a homens do que a Deus. E muitas vezes tem medo de se levantar para se posicionar naquilo que é o correto a ser feito. Porque Deus, ele quer levantar em nós uma igreja posicionada. E o princípio da sabedoria, ela não está depositada na mão de terceiros. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É um princípio que tem que estar dentro do teu coração. Você, como homem e mulher de Deus, precisa se levantar como alguém posicionado nesse tempo. Alguém que não compactua, sabe, com mentiras. Alguém que não compactua com aquilo que é sujo, com aquilo que é podre dentro da igreja de Cristo.
sabe? Mas que você possa se levantar como alguém que é um agente de Cristo, um embaixador de Cristo sobre essa terra. Alguém que carrega o nome da família, como a palavra de Deus fala, que é a família de Cristo, sabe? Alguém que se posiciona como um resgatador da verdadeira essência da igreja de Cristo, sabe? Em nome de Jesus. A minha oração sobre a tua vida é que se hoje você está vivendo no meio de uma opressão, que Deus possa levantar, sabe, libertar você, levantar você do cativeiro do qual você está vivendo. Entende? Você não pode viver uma vida coagido por aquilo que as pessoas vão pensar, pelo medo que você tem, sabe, de se posicionar. Nós não podemos. O Senhor não conta com o reino de pessoas covardes, mas o Senhor conta com um reino de pessoas fortes e corajosas que se levantam porque entende que chegou um tempo para que a verdadeira igreja possa, sabe, ser estabelecida, possa ser manifesta sobre essa terra. Sabe, aquilo que é verdadeiro precisa se levantar. E o próprio Deus tem limpado aquilo que é sujo, aquilo que é mentiroso, aquilo que não vai prevalecer. Amém? Então a minha oração sobre a tua vida é que assim como esses discípulos que tiveram olhos abertos na mesa da presença, é que você possa ser alguém, que você possa voltar aí para os pés de Jesus, para que você possa ter os olhos abertos, para que a tua família não venha perecer, porque muitas vezes em meio a tantos erros e falhas, muitas vezes isso respinga naqueles que são menores, naqueles que são inocentes, entende? Então a minha oração sobre a tua vida sabe, se ligou um alerta sobre você. Se o Espírito Santo colocou um incômodo dentro do teu coração, não ignore isso. Mas comece a investigar no Espírito, sabe? Pedir para Jesus sondar o teu coração e te ajudar a discernir aquilo que a voz dos céus tem falado sobre a tua vida nesse tempo. Se nós gastássemos mais tempo nos pés do Senhor do que terceirizando o nosso relacionamento, possivelmente teríamos menos facilidade, sabe, queridos, de ser enganados no tempo que nós estamos vivendo. Sabe, a minha oração sobre a tua vida é que o Senhor possa colocar em você olhos abertos e que você possa ser alguém que você se levanta posicionado, sabe, em nome de Jesus. Seja alguém que teme a Deus e não que teme aos homens. Seja alguém que se preocupa com o que Deus pensa ao teu respeito, não com aquilo que as pessoas pensam ao teu respeito, sabe? A minha oração sobre a tua vida em nome de Jesus é que você possa se levantar dentro desse tempo naquilo que Deus te chamou para que você se levante. Porque a igreja de Cristo, ela será restaurada através daqueles que vão se levantar posicionados em trazer novamente a santidade de Cristo sobre a noiva dele nesse tempo, nessa hora do qual ele está nos chamando. Amém? Essa é a reflexão que eu queria compartilhar aqui conosco e dizer para você em nome de Jesus, que independente das transições que a igreja possa passar nesse tempo, mas que você pode ser alguém que vai ser o resgatador, aquele que vai reconstruir os muros que foram destruídos, amém? Por pessoas que não levaram com seriedade aquilo que talvez Deus confiou nas mãos delas, ou talvez aquelas que se levantaram sem Deus as chamarem, amém? Que Deus abençoe, fiquem na paz e até a nossa próxima reflexão.